Uau! Que momento espetacular aconteceu no jogo entre os Estados Unidos da América e o Panamá, nos Estados Unidos da América, em que Cecily Waterman teve aquela grande oportunidade, aquele sonho vivido, teve aquele momento que muitos de nós gostaríamos de ter, que é conhecer os nossos ídolos, ou o nosso ídolo de criança, e ele não o conheceu de forma normal, não. Tudo naquilo não é normal. É de uma forma incrível, de uma forma espetacular. E o Cecily Waterman marca o golo do Panamá mesmo nos últimos segundos do jogo contra os Estados Unidos. E o jogo sendo nos Estados Unidos, ele podia ir a correr de excitação e dizer: aqui é o Panamá, o que é que estão a dizer? Chupa aqui, mama ali. Mas não, naquele momento de euforia, de completa alegria, de excitação, ele lembrou-se do seu ídolo de infância e vai a correr direto à tribuna onde o seu ídolo de infância estava a comentar o jogo, e vai lá e grita-lhe: és o meu ídolo, és o meu ídolo, e estava mesmo possuído pela alegria, e abraça o homem. E o Thierry Henry, que é o seu ídolo de infância, ficou, a expressão dele é incrível, fica: o que é que se está a passar aqui? E depois é circundado pelos jogadores do Panamá, uma grande festa, para mim talvez a melhor celebração que alguma vez vi de um golo, e representa bem o poder que um ídolo tem, e é por isso que é muito importante escolhê-lo bem. E neste caso o Cecily Waterman tinha como ídolo de infância o Thierry Henry. E eu, por acaso, conheço alguma coisa da história do Thierry Henry, e para além de ter sido um jogador fabuloso, um avançado matador do Arsenal, do Barcelona e da seleção francesa, teve ali também um episódio meio maroto, com uma mão, mas conhecendo o homem, porque muitas vezes nós escolhemos os nossos ídolos com base nos seus feitos desportivos, ou porque marcaram golos, ou porque têm uma maneira de jogar que nos agrada, ou porque correm mais rápido, ou, enfim, muitos argumentos para escolher os nossos ídolos, mas basicamente é sempre pelo que é visível, a forma com que eles se expressam, ou seja, no futebol, nas artes, na música, enfim. Mas é muito importante escolher os ídolos com base em outras valências. E essas valências, muitas vezes, nós não conseguimos perceber, mas no caso do Henry, o Cecily Waterman escolheu muito bem, porque o Thierry Henry é um exemplo inspirador, é alguém que foi fabuloso no que fez, sim, mas teve uma infância muito dura, e depois passou por uma depressão ao longo da sua carreira, já quase a terminar, precisamente pelo que aconteceu na infância, em que ele não tinha o amor e carinho dos seus pais. O seu pai era muito exigente. Para dar o exemplo, há um jogo muito famoso em França em que ele, no escalão sub-16 ou sub-17, faz 5 golos e vai todo feliz, e o pai pergunta: não, estás feliz? E eu: sim, mas não devias, porque tu erraste aquele passe no minuto não sei quê, tu falhaste aquela recepção, tu ficaste fora de jogo 2 ou 3 vezes. Pronto, nunca era nada bom o suficiente. Nunca. O Thierry Henry tinha essa necessidade de aceitação constante, de buscar a perfeição, e ao longo da sua carreira depois veio-se a perceber porque é que ele, quando marcava golo, ele ficava ali muito, sempre com cara de chateado, parecia que estava aborrecido, parecia que não tinha prazer, e ele próprio confessa que não sentia muito prazer, porque havia sempre aquela constante busca de aceitação do seu pai, neste caso. E até é engraçado, porque ele, quando fazia assistências, ele ficava muito feliz, muito mais feliz do que quando marcava golos, porque tem a ver com o que ele era em criança. Estava sempre a tentar agradar os outros. Portanto, dar uma assistência era agradar os outros, o people pleaser. Portanto, acho que o Cecily Waterman escolheu bem, e para a história vai ficar este momento lindíssimo. Eu volto a repetir, um dos momentos mais lindos que eu vi, talvez a celebração mais especial, a celebração que vai ser recordada daqui a muitos tempos. E mais uma vez, isto prova a importância que um ídolo tem. Como é que vemos um adulto ali todo excitado, todo maluco, possuído por estar à frente do seu ídolo, a dizer: tu és o meu ídolo, e abraçar e beijar, e enfim, foi espetacular, espetacular. Parabéns ao Cecílio pela humildade de reconhecer aquele que o inspirou, e muitas noites foi certamente a ver o Henrique, que ele sonhou ser futebolista. E a mensagem que eu deixo é que, se tu és pai, se tu és de alguma forma mentor, professor, treinador, garante que os teus jovens, que as tuas crianças tenham bons exemplos. É muito, muito importante. Está bem? Tchau.